pilão, soca, 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 pilão. A balancinha, a peneira na mão, a balancinha, a peneira na mão. O Dia do Café é comemorado em 5 de maio. É uma planta originária do continente africano, das regiões altas da Etiópia, Cafa e Enária, onde ocorre espontaneamente como planta de subbosque. A região de Cafa pode ser a responsável pelo nome café. Segundo uma das lendas das descobertas do cafeiro, um pastor etíope foi quem percebeu que algumas de suas cabras mudaram seu comportamento após fazer uso de folhas de planta de café em sua alimentação, influenciando no comportamento de monges que o observaram. Da Etiópia, foi levado para a Arábia. Os árabes tentaram manter o privilégio, pois foram os primeiros a cultivar essa planta milagrosa, que assumia grande importância social devido ao seu uso na medicina da época, para a cura de diversos males. Da Arábia, o café foi levado primeiramente para o Egito, no século XVI, e logo depois para a Turquia. Na Europa, no século XVII, foi introduzido na Itália e na Inglaterra. O café era consumido por diversas classes sociais, inclusive por intelectuais. Logo depois, passou a ser consumido em vários outros países europeus, chegando à França, Alemanha, Suíça, Dinamarca e Holanda. Seguindo sua marcha de expansão pelo mundo, o café chegou nas Américas e nos Estados Unidos. Atualmente, o maior consumidor e importador mundial de café. Foram os holandeses que disseminaram o café pelo mundo. Inicialmente, transformaram suas colônias nas Índias Orientais em grandes plantações de café e, junto com franceses e portugueses, transportaram o café para a América. Na Guiana holandesa, hoje Suriname, foram introduzidas mudas do Jardim Botânico de Amsterdã. Chegou à Guiana Francesa através do governador de Cayena, que conseguiu de um francês chamado Borges algumas sementes, semeando-as no pomar de sua residência. A partir desse plantio, o sargento Francisco de Melo Palheta transportou para o Brasil, para a cidade de Belém, no Pará, em 1727, algumas sementes e plantas ainda pequenas. Em Belém, a cultura não foi muito difundida. Foi levada nos anos seguintes para o Maranhão, chegando à Bahia em 1770. No ano de 1774, o desembargador João Alberto Castelo Branco trouxe do Maranhão para o Rio de Janeiro algumas sementes que foram semeadas na chácara do convento dos frades barbadinos. Então, espalhou-se pela Serra do Mar, atingindo o Vale do Paraíba por volta de 1820. De São Paulo, foi para Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná. No Brasil, o desenvolvimento da cultura confunde-se com a própria história do país devido à sua grande importância econômica e social. O ciclo do café. 1820, a partir dessa década, o Brasil passou a ser considerado exportador de café, com exportações contínuas do produto provenientes do Vale do Paraíba em São Paulo, Araxá em Minas Gerais e Goiás. Já em 1845, o Brasil produz 45% do café mundial. O ciclo do café só se tornou viável porque o Brasil concentrava praticamente toda a produção mundial. Dessa forma, era possível controlar os preços e se impor perante a economia internacional. Os barões do café. Com a expansão da produção cafeeira, surge no Brasil uma nova e importante classe social, os barões do café. Um título que era concedido pelo imperador para demonstrar a importância desses cafeicultores para o desenvolvimento do país. Essa concessão era uma tradição com base na cultura portuguesa, em que o monarca premiava com títulos de nobreza aqueles que contribuíam de alguma forma para a prosperidade ou proteção da nação. Na Europa, recebiam títulos da nobreza aqueles que também triunfavam nas guerras e garantiam a defesa do reino. No Brasil, a expressão barões do café foi utilizada pelos historiadores para se referir aos ricos cafeicultores. Em geral, a maioria estava concentrada no Vale do Paraíba, região entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Dom Pedro II concedeu durante o seu governo 1.065 títulos de nobreza.
A elite rural era prestigiada com a concessão do baronato, porém, títulos mais elevados foram distribuídos, como o de marquês e conde. No entanto, estes eram concedidos aos homens que ocupavam importantes cargos no cenário político nacional. Com o fim do período monárquico e a instauração da República, os barões do café tiveram que se esforçar para manter o prestígio. Alguns conseguiram conquistar, graças à sua influência política, cargos no regime republicano. Em 1929, aconteceu a crise norte-americana, que ficou conhecida como Grande Depressão. Uma vez que a economia dos Estados Unidos se reflete no mundo todo, a instabilidade influenciou negativamente a cafeicultura brasileira. O preço caiu e, por conta do estoque considerável, o ciclo do café estava fadado ao fim. Nas manhãs do meu Brasil, bom dia, café, bronzeado e moreno, meu cafezinho pequeno, que gostoso que você